Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 14 da trilha de dicas do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e no vídeo de hoje eu vou trazer tudo para você ficar dominando o mundo dos filtros. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é logar no nosso sistema. Então vamos logar no nosso sistema. Pessoal, nós vamos usar aqui o modelos carros porque a gente já tem alguns filtros criados aqui nesse modelos carros, tá? Se você caiu aqui de paraquedas nessa dica e você não sabe quais são esses filtros, como eles estão configurados e tudo mais, eu vou deixar aqui em cima o link para um videozinho explicando como a gente fez isso. Bacana? Então vamos lá entender filtros. Primeira coisa que tem que ficar claro aqui, pessoal, é que quando a gente tem critérios de seleção, né, os nossos filtros eles são concatenados aos nossos critérios de seleção. Jamais um critério de seleção é substituído por um filtro, beleza? Eles são concatenados. Quer ver uma coisa? Hoje eu estou trazendo tudo da minha base, todos os carros independentemente do ano. Legal? Eu vou criar um critério de seleção aqui, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, a.ano maior ou igual, arroba data. As funções arroba, né? São muito usadas. Se você quer saber mais sobre elas, eu vou deixar no link da descrição do vídeo um linkzinho lá para nossa wiki com as funções arroba. Então, arroba data é 0101 de 2000 aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai extrair desta data o ano e vai selecionar o ano da tabela maior ou igual a 2000. Ok? Vamos salvar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele só vai dar um refresh, né? Ele vai recalcular e percebam que vão sumir esses registros antigos. Pronto. Olha só. Tanto que eu não tenho mais nem paginação aqui. Porque agora eu estou apenas com registros que cumprem aquela característica. Quer ver uma coisa? Se eu aplicar agora aqui, por exemplo, por opcionais, eu quero que eu tenha ar-condicionado. Ele vai filtrar só aqueles registros que tem ar-condicionado. Ar-condicionado e direção hidráulica. Então, ar-condicionado e direção hidráulica. Ele vai filtrar só esses caras aqui. Legal? Então, o que acontece? Ele concatena, né? Ele concatena o meu elemento àqueles que eu já tenho. Bacana? Então, assim, o meu critério de seleção, ele é concatenado com o filtro que eu fiz. Ok? Eu vou tirar esse critério de seleção aqui, porque isso não me importa, só queria mostrar isso para vocês. Legal? Vamos salvar, vamos voltar tudo ao normal. Uma outra coisa aqui, pessoal, quando a gente seleciona um filtro, vocês percebam que hoje eu tenho aqui o filtro padrão, certo? E se eu selecionar aqui, por exemplo, itens mais recentes anos, que é um filtro que a gente criou, ele vai me manter o padrão aqui e ainda vai me trazer as opções dele. Por exemplo, aqui, ó, 2019 da marca Chevrolet. Será que tem alguma coisa lá? Vamos filtrar. Tem 2019, marca Chevrolet. Só que assim, eu não queria que ele mostrasse essa caixa de seleção básica. Como é que a gente faz isso? A gente precisa editar o nosso filtro. Então assim, ó, eu vou editar meu filtro. Esse filtro que eu estou trabalhando aqui é o por ano, legal. E aí a gente desmarca, ó, apresentar pesquisa simples junto às condições. Então eu não quero. Beleza, tira ela, vamos voltar. Percebam que o meu filtro estava o último filtro selecionado, né? E fica guardado na seção. Olha só, sumiu aquela minha seleção simples, né? A seleção padrão. Se eu colocar aqui agora, aqui, ó, por opcionais, o que vai acontecer? Aparece a minha seleção aqui e o meu item do filtro. O que eu vou fazer? Eu vou editar o meu filtro e eu vou tirar também, ó, por opcionais, eu vou tirar, apresentar a condição simples. Eu não quero mais que a condição simples apareça. Ok, vamos lá, voltamos. Percebam que sumiu. Bacana, então a gente pode deixar a opção de selecionar simples junto com o meu filtro ou simplesmente tirar e deixar apenas o meu filtro. Legal? Isso é uma das configurações dos filtros. Outra coisa que a gente tem de legal aqui, pessoal, é o tipo de filtro. Se eu quero aplicar o filtro de forma padrão ou não. Então, olha só, como é que a gente faz isso? Por exemplo, propriedades do grid. Vamos supor que eu não quisesse filtro neste meu grid. Tipo de filtro nenhum. Ao salvar, percebam que ele vai tirar de todo esse grid daqui, né? O filtro, não tem mais filtro, ele vai sempre mostrar todos os dados. Eu gostaria que ele inicializasse com o filtro do tipo, um filtro fixo, selecionável, é aquele padrão que a gente seleciona, né? Fixo, e ele sempre vai ter o por opcionais. É esse filtro que ele tem. Acabou. Vamos salvar. Então, olha só, quando ele carregar, eu não consigo mudar o meu filtro e ele sempre vai trazer só o filtro de opcionais. Então, eu sou obrigado a selecionar e fazer. Lembrando que esse filtro de ar-condicionado, de opcionais, ele tem uma regra que ele só é executado depois que eu preencho, legal? Se eu tivesse dito aqui para ele, não é isso aqui. Se eu tivesse dito para ele que eu quero, nas minhas preferências aqui, que eu quero, por exemplo, o meu filtro,
filtro fixo mais recente ano, olha só, ele já vai trazer dados, legal? Porque o filtro mais recente ano, ele não apresenta obrigatoriedade, legal? A opção dele não é obrigatória. Quer dar uma olhada nisso? Ó, editar filtros. Se a gente vir aqui mais recente ano, ele não é trazer resultados antes de filtrar, beleza? Ele não tem essa opção. Se a gente olhar aqui, ó, o por opcionais, ele tem essa obrigatoriedade. Então, fica bem ligado nisso. Bacana? Mas vamos continuar lá na nossa lista de configurações do nosso grid. Eu posso vir aqui e dizer, por exemplo, que ele é selecionável obrigatório, ou seja, ele é obrigado a selecionar um filtro e ele é obrigatório. Enquanto ele não selecionar o filtro, ele não vai filtrar. Outra, o meu filtro é fixo e obrigatório, ou seja, só tem um tipo de filtro e ele é obrigado a informar para que os dados sejam filtrados. E o outro é pesquisa simples. Eu não quero nenhum tipo de filtro, só quero a minha pesquisa simples. Ok? Vamos salvar. Vocês vão ver que vai sumir esse filtro aqui e ele vai só deixar aquele campo de pesquisa simples para mim. Olha lá, ok? Perfeito? Então, assim, é legal que você faça esses testes, teste todos eles. Eu não vou ficar aqui colocando um por um e mostrando, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas essa é uma característica muito bacana que a gente pode customizar o tipo de filtro que a gente tem por padrão no nosso grid. Legal? Agora, olha só. Eu vou botar lá o nosso item selecionável, né? Opa, tá difícil. Aqui é selecionável. Vamos salvar ele. E agora a gente vai fazer o quê? Eu quero mostrar a cerejinha do bolo para vocês. Vamos supor que eu quisesse selecionar todo mundo que começa com Ford. Então, F, e eu coloco aqui um pipe. Este pipe, ele vai começar a contar como se fossem as colunas. Ou seja, a primeira coluna tem que começar com F. Então, ele vai listar para mim Ford e Fiat. Quer ver o seguinte? Quando eu der um Enter aqui, que é a mesma coisa que clicar aqui no nosso botão de pesquisa, né? Ele vai trazer o Ford e Fiat. A segunda coluna também tem que começar com F. Então, F. Então, a segunda coluna. A primeira coluna começa com F, a segunda com F. Então, o que ele vai trazer para mim? Ford Fiesta, Ford Focus. Só. Quer ver? Ford Fiesta, Ford Focus. Se eu colocar aqui um D, ele vai trazer o Fiat Doblô. Ok? Eu também posso selecionar um ano. Então, olha só. FF, beleza? Só que eu quero que na terceira coluna seja 2020. Então, ele vai a primeira coluna começa com F, a segunda coluna começa com F e a última coluna tem 2020. Então, gente, a gente pode customizar as nossas colunas. Legal? Eu não quero que tenha nada na segunda coluna. Apago aqui, só boto o pipe vazio, ok? E ele então vai trazer para mim a primeira coluna começando com F, Ford e Fiat. A segunda, não importa, qualquer coisa. E a terceira, ano de 2020. Então, ele traz para mim aqui esses anos de 2020. Bacana. Não me importa nada na primeira, só quero filtrar o ano. Então ele só vai trazer os carros com o ano 2020. A segunda coluna tem que começar com C. Então tá ali, Celta 2020. Legal? Então assim, o pipe, ele possibilita que a gente configure as colunas dizendo qual coluna que eu quero filtrar. Lembrando que o primeiro pipe sempre invoca a separação da primeira para a última coluna. Legal? Da primeira para a segunda coluna. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar aqui, eu quero filtrar os anos de 2000, né, e 2020. Então a gente coloca aqui um ponto e vírgula para separar. Então ele vai trazer para mim 2020, 2020 e um 2000 aqui. Eu também quero que ele me mostre o ano de 1999. 1999, ponto e vírgula, 2000 e 2020. Então, cada vez que a gente coloca um ponto e vírgula, ele seleciona um elemento para filtrar. Legal, é óbvio que ele vai procurar em todas as colunas, mas eu posso passar aqui vários parâmetros. Eu também poderia dizer para ele o seguinte, a primeira coluna não me importa, mas a segunda tem que começar com F e a terceira coluna tem que ser 99, 2000 ou 2020. Quando eu fizer isso, ele vai respeitar o filtro para mim. A terceira coluna é 99, 2000 ou 2020. Beleza? Aqui a segunda coluna é Fiesta. Então, 99 e 2020 ele trouxe porque está aqui. E a segunda começou com F, ok? Então, gente, para quem não já usava a versão desktop, isso aqui é bem clássico, né? Já está marcado porque eram esses tipos de filtro que as pessoas usavam. Mas aqui no ESA eles também funcionam. E se você quiser saber bastante sobre isso, basta deixar o cursor repousado aqui, que ele vai dizer, olha lá, selecione os campos com ponto e vírgula, ou selecione o pipe para selecionar as colunas, e aí ele explica tudo bonitinho para você, e as poucas pessoas usam esses recursos. Bacana? Então a gente viu critérios de seleção que são concatenados
com os nossos filtros. Eu posso configurar os tipos de filtros nos nossos grids, né? Ou na hora que eu entro na minha página aqui, né? no meu widget. E eu também posso personalizar usando os pipes aí, ou ponto e vírgula para separar. Se você souber usar bem esses recursos, você vai dominar os filtros. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, lacre esse dedo aí no joia. Isso ajuda o canal. Deixa seu comentário aqui, comenta, eu quero saber o que você está achando. E compartilha. Tem muita gente que eu garanto para você que não sabe dessa dica. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!